Você já pensou em receber ou já desejou receber uma carta psicografada? Uma mensagem espiritual que viesse como resposta, como consolo, como prova de que o amor não termina com a morte. Muitas pessoas carregam esse desejo no coração, especialmente quando a saudade aperta, quando a ausência dói, quando as perguntas parecem não ter resposta. Mas existe uma pergunta ainda mais importante do que eu gostaria de receber. É esta: como saber se uma mensagem espiritual, especialmente uma psicografia, é realmente confiável? Porque nem toda mensagem que emociona vem da luz. Nem toda comunicação espiritual nasce de uma fonte elevada. E compreender isso não é frieza, é responsabilidade. A doutrina espírita nunca nos convidou à credulidade cega. Ela nos ensinou a analisar, comparar, refletir. Fé, sim, mas fé raciocinada. Neste vídeo, vamos conversar com calma sobre como avaliar uma mensagem espiritual à luz dos ensinamentos espíritas. Sem sensacionalismo, sem promessas, sem alimentar ilusões. Apenas com clareza, maturidade e respeito. Se este tema já despertou uma pergunta dentro de você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar as próximas reflexões. E ao longo do vídeo, deixe nos comentários sua experiência ou sua dúvida, porque muitas pessoas podem estar vivendo o mesmo que você. Agora, vamos começar entendendo o que é, de fato, a psicografia dentro da doutrina espírita. Antes de perguntar se uma mensagem espiritual é confiável, precisamos compreender o que é, de fato, a psicografia. Na doutrina espírita, psicografia é a transmissão de um pensamento espiritual por meio da escrita de um médium. Não é milagre, não é espetáculo, não é prova automática de elevação, é um fenômeno mediúnico. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec explica que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em diferentes graus nas pessoas. Ela não transforma alguém em ser superior, não garante pureza moral, e principalmente não assegura que toda mensagem recebida seja verdadeira ou elevada. Aqui está um ponto essencial. O fenômeno pode ser autêntico, e ainda assim a mensagem pode não ser confiável, porque o intercâmbio espiritual acontece entre espíritos em diferentes níveis de evolução. Assim como entre encarnados, há comunicação com qualidade moral variada. Por isso, a doutrina não nos ensina a perguntar apenas se foi psicografado. Ela nos ensina a perguntar qual é a natureza da mensagem. E essa mudança de pergunta transforma completamente a análise. Um dos maiores equívocos sobre psicografia é imaginar que todo espírito comunicante é necessariamente sábio ou iluminado. Mas a própria base do espiritismo nos mostra o contrário. Os espíritos são as almas dos homens, e continuam sendo o que são com virtudes e limitações, após a morte do corpo físico. Se aqui encontramos pessoas generosas, mas também pessoas confusas, vaidosas ou ainda presas a ilusões, no mundo espiritual não é diferente. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que há espíritos superiores, medianos e inferiores. Há aqueles comprometidos com o bem, e há aqueles que ainda não se libertaram do orgulho ou da ignorância. Isso significa que uma mensagem pode trazer emoção, mas não necessariamente trazer luz. Pode consolar, mas não orientar com profundidade. Pode impressionar, mas não elevar moralmente. E é exatamente por isso que a análise se torna indispensável. Se não devemos aceitar tudo cegamente, então como avaliar? A doutrina espírita nos oferece critérios muito claros. O primeiro deles é o conteúdo moral. Uma mensagem elevada promove humildade, caridade, equilíbrio, responsabilidade. Ela nunca incentiva vaidade, dependência, medo ou exclusividade. O segundo critério é a coerência com os ensinamentos já consolidados. Kardec insistia na comparação e na universalidade do ensino dos espíritos. Uma revelação isolada que contradiz princípios fundamentais precisa ser analisada com prudência. E o terceiro critério é o efeito produzido. A mensagem aproxima da maturidade espiritual ou alimenta curiosidade e emoção passageira? A verdadeira comunicação da luz não cria dependência emocional. Ela fortalece a consciência. Ela não diz, sem mim você não consegue. Ela inspira, você pode crescer. E esse é um sinal profundo de autenticidade. Quando falamos sobre psicografia, é comum que toda a atenção se volte para o espírito comunicante. Mas a doutrina espírita é muito clara ao lembrar que o médium também participa ativamente do processo. Em O Livro dos Médiuns,
Allan Kardec explica que a qualidade da comunicação está diretamente relacionada à sintonia moral entre médium e espírito. Não se trata de perfeição, mas de afinidade. O médium não é um instrumento neutro como uma máquina. Ele é uma consciência viva, com pensamentos, sentimentos e inclinações próprias. Se há orgulho, vaidade ou desejo de destaque, isso pode interferir. Se há estudo, humildade e compromisso com o bem, isso também influencia positivamente. Por isso, a doutrina nunca transformou a mediunidade em título de superioridade. Ao contrário, sempre a tratou como responsabilidade. E aqui entra um ponto acolhedor. Errar na mediunidade não significa má intenção automática. Muitas vezes significa apenas imaturidade, falta de estudo ou excesso de emoção. É por isso que o Espiritismo insiste tanto em preparo moral e disciplina, não para punir, mas para proteger. Quando alguém recebe ou lê uma psicografia, é natural que a emoção surja, especialmente quando envolve saudade. Mas emoção não é prova de autenticidade. Em O Céu e o Inferno, Kardec apresenta comunicações espirituais que são analisadas cuidadosamente, não apenas sentidas. Ele não publicava mensagens porque eram bonitas. Ele avaliava coerência, profundidade e elevação moral. Uma mensagem verdadeiramente elevada não se sustenta apenas no impacto emocional. Ela se sustenta na lógica, na ética e na harmonia com os princípios espíritas. Isso não significa endurecer o coração, significa equilibrar coração e razão. A fé raciocinada não elimina a sensibilidade. Ela a amadurece. Se uma mensagem incentiva a dependência excessiva, promete privilégios espirituais, cria medo ou exclusividade, isso já acende um sinal de alerta. A luz não manipula, a luz esclarece. Um dos princípios mais seguros deixados por Kardec é o da universalidade do ensino dos espíritos. Ele ensinava que uma revelação isolada não deve ser aceita como verdade absoluta. Quando uma mensagem é realmente elevada, ela encontra eco em outros ensinos sérios e coerentes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, vemos como os princípios morais são confirmados por diferentes comunicações, em diferentes lugares, com harmonia essencial. Isso protege a doutrina de personalismos e protege as pessoas de ilusões. Nenhuma mensagem autêntica se coloca acima do conjunto dos ensinamentos espíritas. Ela dialoga com eles. Por isso, estudar é um ato de proteção espiritual, não para desconfiar de tudo, mas para não se deixar conduzir apenas pela impressão do momento. Aqui precisamos acolher algo muito humano. Muitas pessoas procuram psicografias não por curiosidade, mas por saudade. Não por espetáculo, mas por amor. A doutrina espírita reconhece a continuidade da vida e a possibilidade de comunicação entre os planos. Isso é consolador, mas também nos ensina que o vínculo verdadeiro não depende de mensagens constantes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o amor continua além da morte, mesmo no silêncio. Às vezes, o maior amparo espiritual não vem em forma de carta, vem em forma de serenidade interior. Se alguém deseja uma psicografia, isso não é fraqueza, é humanidade. Mas confiar plenamente na justiça e na sabedoria divina também é maturidade. Nem sempre o que queremos receber é o que mais nos fortalece. E compreender isso não afasta o consolo, aprofunda-o. Às vezes, quando falamos em cuidado ou análise, algumas pessoas sentem como se estivéssemos enfraquecendo a fé. Mas, na verdade, acontece o oposto. A prudência não diminui a espiritualidade. Ela a protege. Allan Kardec foi extremamente criterioso ao organizar a doutrina espírita. Ele não aceitava comunicações apenas porque vinham do plano espiritual. Ele comparava, examinava, questionava. E fazia isso com respeito. Isso nos ensina algo profundo. A fé espírita não teme perguntas. Quando você analisa uma mensagem espiritual com serenidade, você não está sendo insensível. É respeito à própria doutrina. A prudência é uma forma de amor à verdade. Ela impede que a emoção momentânea conduza a decisões importantes. Ela preserva a confiança de longo prazo. E isso é maturidade espiritual. Se uma psicografia for autêntica e elevada, ela terá algumas marcas claras. Ela trará responsabilidade, nunca promessas mágicas. Ela trará consolo com lucidez, nunca dependência emocional. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o verdadeiro homem de bem se reconhece pelo esforço constante de melhorar a si mesmo.
Uma mensagem espiritual que vem da luz aponta sempre para esse movimento interior. Ela não cria atalhos. Ela não oferece privilégios. Ela não transforma ninguém em escolhido. Ela convida ao crescimento. Se uma comunicação aproxima você da caridade, da humildade, da serenidade, há grande probabilidade de que sua origem seja elevada. Se alimenta vaidade, medo ou sensação de superioridade, é preciso cautela. A luz nunca divide. Ela esclarece. Existe algo ainda mais profundo do que analisar uma mensagem. É aprender a confiar, mesmo quando nenhuma mensagem chega. A doutrina espírita nos ensina que os laços de afeto continuam, mas também nos lembra que cada espírito tem seu próprio processo após a desencarnação. Nem sempre o silêncio significa ausência. Às vezes, significa respeito às leis espirituais. Confiar na justiça divina é parte do amadurecimento da fé. Se uma comunicação for permitida e necessária, ela encontrará o caminho certo no momento adequado. E se não vier, isso não significa abandono. Significa que o amparo pode estar acontecendo de outra forma, mais silenciosa, mas igualmente real. Se você já desejou receber uma psicografia, não há culpa nisso. Há amor. Mas hoje talvez a reflexão seja outra. Mais importante do que receber uma mensagem é estar preparado para compreendê-la com equilíbrio. A doutrina espírita nos ensina a unir sensibilidade e razão, coração e lucidez. Porque a fé verdadeira não se apoia apenas no fenômeno. Ela se fortalece na transformação moral. Se este vídeo trouxe clareza para você, aproveite para se inscrever no canal e continuar aprofundando esses temas com responsabilidade e serenidade. E deixe seu comentário. Você já se perguntou sobre a confiabilidade de uma mensagem espiritual? Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que vivem essa mesma dúvida. Seguimos juntos com fé raciocinada e coração em paz.